Bom dia. Entrou aí a Sandra, Hélio, Cris. Bom dia, Rafa. Vou te chamar, hein, Rafa. Oi, beijinho, Sandrinha. A Gigi deixou você ficar aí no celular? Um beijo. Eu sei que mãezinha de criança pequena acorda cedo, né? Ela deve ter feito mil coisas, né, Sandrinha? Com certeza. Cris, prima, beijo, seja bem-vinda, bom dia. Aguardar aí a Rafaela entrar. E aí, gente, final de semana. Bom Bem, dia! Tudo cheguei. bem? Tudo bem? Chegou. Tudo bem? Deixa eu só Acordou tirar um cedo? negócio aqui, tia. Oi? Melhorou? Bom dia Pronto. aí, Cíntia. Tá entendendo tudo, pessoal? Estão me E ouvindo aí, bem? animada? Tô te ouvindo bem. Quer Tá. botar o telefone? O fone não Não, estou precisa, ouvindo né? bem. Não precisa. Tô te ouvindo bem também, que eu Pra tô no mim tá quarto, tô ótimo. aqui. Tá Pra mim escuro? Tá também. boa Gente, imagem? pra mim Deixa eu eu ver. tô te ouvindo bem. Eu tô bem clarinha, né? Tá. Não, eu tô clara também? O teu quarto você tá com a luz apagada, né? Só tá com o Tô. ring Mas é light. porque tô com a luz da claridade. Mas Ah, acho que tá então bom. Tá tá. bom assim? Não, tô te enxergando bem, tô te enxergando Então bem. tá. Bom dia, E aí, Célia. Rafa? Você já Bom deu uma dia, introduzida no tema, povo. tia? Oi? Já deu uma Não introduzida no entendi. assunto? Não, porque logo depois você entrou assim. Não, não comecei nada, não. Só estava dando bom dia, o pessoal estava entrando. Deixa eu te perguntar, Rafa, então, assim, antes de começar no assunto, Uhum. você gostaria de se apresentar? Porque eu não cheguei a apresentar, não cheguei a falar. O nosso tema hoje é genética versus estilo de vida. A Rafaela é nutricionista, né, esportiva, funcional, e também coach sistêmico, né, integral sistêmico. Eu gosto de Você falar que eu, gostaria de se né? apresentar? Que nós somos muito Oi? mais. Eu gosto de falar que eu estou É, nutricionista, estou coach, nós somos seres em muito mais evolução. do que isso. Mas a Sim, ideia aqui é claro. justamente trazer essa consciência de que a genética não é um destino, de fato, e que todas as nossas ações vão interferir, não só, vão impactar não só na nossa saúde, não só na nossa estética, como na nossa saúde e nas futuras gerações. Que eu vou estar explicando o porquê. Isso aí, Mas antes de isso aí. começar, eu queria que vocês clicassem nesse aviãozinho e mandassem para a galera que vocês acham que vão se interessar por esse tema, para estar compartilhando sobre esse assunto que vai ser bem legal, muito importante. Foi como eu coloquei no meu post. Quando você conversou comigo, né, sobre esse assunto, Uhum. eu fiquei, nossa, eu nunca pensaria sobre isso. Eu acho que, como eu, deve ter muitas pessoas que talvez não façam ideia, né, do que você vai passar Exato. agora. Eu acho que vai trazer um conhecimento, a gente vai poder estar divulgando um conhecimento que não é de domínio público, né? Talvez seja só dos especialistas, não é isso, Rafael? E é uma ciência nova, relativamente nova, Ah, porque na sim. verdade começou depois com o advento, com a descoberta do genoma humano. Existiu, Sim. teve o projeto Genoma Humano, começou em 1990. Isso foi, terminou em É. 2003, né, que foi, começou com os Estados Unidos, mas teve a participação de outros países, de outros cientistas de outros países, e eles Uhum. descobriram a sequência de 99,9% do genoma humano. E o Isso. incrível foi que eles descobriram também que a sequência dos genes, né, do genoma humano, de todos nós, só tem uma variação de 1%. Então a gente é muito mais parecido geneticamente do que a gente imagina. Eles mandam 99,9% da sequência do quase genoma humano 100%. é idêntica em quase toda a população. Mas primeiro eu vou explicar o que, que é, né, a genética, o que, que a genética influencia. A genética é uma parte da biologia que ela vai determinar aí a sequência de genes. Então, o que muda de um indivíduo para outro é essa sequência desses códigos genéticos que estão no nosso DNA, que faz de cada um de nós um ser único, né?
E não existe na face da Terra ninguém com DNA idêntico ao outro, exceto dos gêmeos idênticos. E aí entra a parte que eu vou falar também, que é a epigenética, porque a gente pode conhecer gêmeos que são idênticos, porém têm características físicas e de personalidade bastante diferentes, né? Existem gêmeos que são idênticos, um é magrinho e o outro tem obesidade. Então, de fato, a genética ela não é preponderante no fenótipo, que é o visual, que a gente consegue ver. E já se descobriu também que a genética ela vai influenciar nesse fenótipo, né, que é no que a gente consegue ver no formato, de 20% a 25%. Né? Caramba, você está falando assim da nossa aparência física? Isso, essa genética que vem, né, dos antecessores, né, a parte hereditária, ela vai influenciar apenas de 20% a 25%. A parte genética, do código genético. É um percentual muito pequeno, né, assim, no sentido de influenciar no nosso biotipo, né, na nossa performance até física também. Também, isso? Né? E isso quebra aquele paradigma, né, que pode acontecer muitas pessoas pensarem, todo mundo da minha família é gordinho, por isso é que eu sou gordinha, é genético. Eu já ouvi muito isso. Pode ser também porque todo mundo da sua família é gordinho, mas não necessariamente pela genética, mas por um padrão alimentar, né, que vai passando de geração para geração, um padrão de comportamento alimentar, que vai sendo inserindo desde a gestação. Eu ia te perguntar isso. Sabe, por exemplo, antes da gestação, o homem e a mulher têm seus estilos de vida diferente e tem a sua genética também, né, a sua carga genética. Esse estilo de vida desses pais vão interferir nessa formação dessa nova pessoa, não só genética, mas o estilo que o pai tem, que ele come, o que ele faz, a mãe também, e aí vai interferir. Por isso essa confusão de confundir que é genético. Então, vamos lá. Antes do indivíduo ser gerado, né, ele vai receber a parte genética do pai e da mãe. Então, é importante que se faça, se for uma gravidez planejada, né, tanto uma melhora dos hábitos alimentares do pai quanto da mãe, não só da mãe. Por quê? Porque vai passar também, 50% dos genes vai vir do pai. E, de fato, existe uma programação metabólica que vai acontecer desde a vida intrauterina. Né? Então, os hábitos do pai e da mãe vão refletir na sua expressão gênica deles, né? E que vai ser passado pro embrião. Então, ele vai recebendo aquela carga genética. E desde a gestação, os hábitos da mãe, não só os hábitos com relação à alimentação e atividade física, como também a parte emocional, ela vai modular a expressão gênica do bebê, do indivíduo. Né? E essa programação metabólica que é feita, né, já é sabida, já bem falado na parte científica, ela vai até os 2 anos, são os primeiros 1000 dias do indivíduo, que vão determinar, assim, os hábitos dele para o resto da vida. Porém, isso também não é, assim, taxativo e determinante. Que vai ser... Ele consegue remodular esses hábitos e depois, esse padrão, exatamente, quando ele toma consciência. Mas, peraí. Mas essa programação metabólica, ela vem desde antes da gestação, durante a gestação e até os primeiros 2 anos de vida. Tudo que ele consome, né? Todo o alimento que ele come vai estar modulando a expressão gênica ou a supressão de alguns genes. Além disso, vai estar criando hábitos alimentares nessa criança, que ele vai levar, vai ser muito mais fácil dele ter bons hábitos alimentares depois, durante toda a vida. E o que você ia perguntar, Tia? Você ia perguntar alguma coisa? Não, você falou que se for uma gravidez planejada, os pais podem, antes, né, de gerar, já mudar os seus hábitos. Isso para quem ainda não tem os hábitos saudáveis, né? Os melhores possíveis. Quem não tem. Quem não tem. Quem já tem... Mas, aí o casal não fez isso. É bem comum, né? A maioria
É, Não faz. A partir de agora, gente, quem está ouvindo, que não tem filho ainda, se puder fazer também, ajuda muito. Mas, como você falou, tudo a gente pode mudar ainda para frente, né? Essas isso, crenças, esses padrões são possíveis de você modificá-los. Porque, exatamente. antes de você começar, eu esqueci até de falar o seguinte, que eu ia fazer a introdução desse espaço que eu criei da live, né? Eu acabei até esqueci de comentar. Eu estou fazendo essa série de lives que eu criei, que é o Trocando Ideias com a Mulher, quer dizer, no ar, que é a live, né? Que está no ar, todo mundo está conectado nesse momento, né? De isolamento, de presenciar, de não poder estar presencialmente juntos. Com essa proposta, Rafa, de toda essa troca de ideias que você está trazendo, de outras pessoas que já falaram, que vão falar, que o Uhum. conhecimento, ele sem a modificação, né, da sua ação, ele é vazio. Então, a proposta aqui da minha live é exatamente que as pessoas recebam esse conhecimento, essa troca de experiência, e faça essa modificação, né, da sua ação diante do que está vendo de novo, que é positivo, né, de você fazer a nova escolha, essa troca, de ressignificar tudo isso. Tá? Eu esqueci de É, falar isso no início. com Agradecer certeza. que você tenha recebido o meu convite prontamente, não porque a gente tem um elo afetivo muito grande, eu sei que Uhum. não é só por isso, eu sei porque você é uma profissional muito responsável, dedicada, que abraçou essa área com muito amor e de fazer sentido para você, que a gente percebe isso, é muito Sim. forte. Então, gratidão por isso também. Eu te Tá? agradeço também Então, pelo convite. É um assunto que eu gosto muito, né? Surgiu assim de uma forma intuitiva e você achou, né, que valeria a pena a gente estar colocando aqui. Então, e porque eu achei esse assunto muito, muito bom. E a gente aproveita que a gente está mais parado, entre aspas, porque tem muitas pessoas que estão trabalhando, para a gente parar e aproveitar para estudar, conhecer coisas realmente que vão melhorar a sua vida, né, daqui para frente, porque a gente agora o mundo vai ficar um pouquinho diferente, a gente vai ter que rever algumas coisas e modificar. Então, aí foi só uma. Esperei te interromper uhum, para só começar essa introdução que eu acabei que eu esqueci. tá ótimo. Então, vou voltar à pergunta, tá? Então, o casal não fez nada disso que você falou, até porque, como você falou, é uma coisa relativamente recente, né? Dentro da ciência, 30 anos já é uma coisa muito recente, né? Até que incorpore no comportamento das pessoas leva um tempo. Mas aí a pessoa está grávida. Durante a gestação, a pessoa já pode começar a fazer essa reformulação do estilo de vida para interferir na formação dessa pessoa. É, não só É pode, possível? como ela tomando essa consciência deve, né? Porque vai impactar na vida não só do filho dela, mas dos netos, dos bisnetos, das gerações seguintes, porque vai estar passando essa carga genética. É, mas a minha ideia aqui também, sempre estar fazendo as lives e compartilhando, é exatamente trazer essa lucidez, essa consciência, né? Porque o que a gente sabe é o que nos trouxe até aqui. E o que a gente não sabe é o que vai levar a lugares maiores. Então, não é para mandar em ninguém como é que mandar no estilo de Não, vida, julgar, acusar. Não. É simplesmente trazer a consciência. E quando a gente tem a consciência, a gente toma a decisão na escolha que a gente vai, que é melhor, que a gente acha melhor que é pra gente. Então, é só trazer informação. O genoma humano foi descoberto, foi fechado em 2003, então tem 17 anos, então é bem recente. E a partir daí surgiram outras ciências. Uma delas é a nutrigenética e a nutrigenômica. Na nutrigenética é a ciência que avalia como que o gene responde a determinado nutriente, né? Então, cada indivíduo vai responder, né, de uma maneira, às vezes, diferente para um nutriente, sendo expresso ou sendo suprimido. E a nutrigenômica é quando o nutriente modula esse gene. E aí nós temos o exemplo, que é a modulação do gene que vai ativar a produção de enzimas antioxidantes endógenas do nosso corpo, que é o gene que é o gene NRF2, né, que vem das frutas arroxeadas, né? Só um exemplo. São as antocianinas que estão na uva, no açaí. São compostos que vão estar ativando genes que vão trazer benefícios para a nossa saúde, né? E a epigenética, que
isso que eu falei está dentro da epigenética, epi significa além, então é além da genética. Como que o meio vai interferir na modulação genética? Isso aí é Então, os importante, alimentos... gente, presta atenção, né? Essa Isso, parte aí que você falou é muito importante. isso. A epigenética, ela vai influenciar, hoje já se sabe que ela influencia muito mais do que a carga genética vindo de forma hereditária. Então, a epigenética, ela os nossos hábitos, nosso estilo de vida podem modular essa carga genética de forma positiva ou negativa. Então, se eu consumo alimentos saudáveis, realmente vindos da natureza, que vão fornecer nutrientes e esses compostos bioativos, que não são nutrientes, mas que vão exercer uma atividade positiva do nosso organismo, eu vou estar levando, de fato, nutrientes para as células funcionarem da melhor maneira possível. Em contrapartida, se eu me alimento de muitos alimentos inflamatórios, então, que não, nem chamo de alimento, né? Eu chamo de produto industrializado, que são ricos em aditivos químicos, em substâncias que o nosso corpo não reconhece como alimento, nosso corpo ele vai reagir como se fosse um corpo estranho, entendeu? Então, ele vai reagir através de reações inflamatórias, e isso, a médio e longo prazo, é o que vai desencadear nas doenças degenerativas, doenças crônicas, né? Pode paralisar um órgão, ter que fazer um transplante. Então, assim, essa consciência é importante para a gente poder selecionar melhor aquilo que a gente quer para o nosso corpo, e não só no nosso corpo. Lembrando também que os nossos pensamentos e as nossas emoções vão modular nossos genes de forma positiva ou negativa. Além disso, né, falando da epigenética do meio, o padrão alimentar familiar, ele vai influenciar muito, principalmente na primeira família, na primeira infância, o que vai estar passando ali essa educação alimentar para o indivíduo, e vão criar hábitos a partir daí que vão estar também modulando essa parte genética através do comportamento. E aí, por isso que às vezes todo mundo da família é obeso, é gordinho, mas por ter um hábito em comum, um hábito parecido. E não necessariamente você precise permanecer assim até o final da sua vida. Então, uma vez que você toma consciência, você vai buscar informações que vão estar favorecendo, né, para que você atinja o teu objetivo. Então, você vai procurar mudar a tua alimentação, fazer um exercício físico e transformar a teu fenótipo, a tua aparência, a tua saúde físico-mental através de novos hábitos. E isso é incrível, então, né? Porque o que se descobriu é que a epigenética ela tem uma plasticidade enorme, que é essa capacidade de se modelar, e ela é altamente reversível. Então, da mesma forma que a epigenética, que foi o meio que influenciou, levou a um estado de saúde e estético negativo, ela pode, através de novas modificações, remodelar e trazer benefício para esse indivíduo. Isso aí. Isso é uma descoberta. Então, a gente ouve assim, eu adoro doce, igual a minha mãe, eu adoro salgado, igual puxei meu pai. Minha mãe, puxei meu pai. Puxei meu pai. Eu gosto de chocolate igual minha mãe. Então, na verdade, isso foi por causa, devido a esse padrão alimentar que foi instituído naquela família, normalmente, né? Pessoas que Desde gostam de mais massa. Se a mãe consumia muito doce na gestação, já se sabe também que os sabores eles passam pelo livro da meiose. A criança já começa a desenvolver o paladar desde a gestação. O paladar já começa a ser desenvolvido. Então, as preferências alimentares podem vir, sim, pelo hábito alimentar e não necessariamente porque ela tem uma genética. Isso. Genética influencia na expressão gênica. Eu quero salientar essa questão da memória do sabor, né? Sim. Que a gente, de tudo isso que você explicou, a gente acaba trazendo, por conta desse hábito de anos, né? Da infância, da família, essa memória, o que é mais gostoso e o que não é, até no nosso paladar, por conta de tudo isso que você explicou, né? E você ter tido esse padrão, e até o que diz também, não, Rafa? Se junto com o alimento, fala assim, isso aqui é uma delícia. Isso, exato. A forma também como esse alimento é inserido. Apresenta, como você apresenta. O todo eu vou te dar, colocando um alimento muito doce como recompensa. Isso exatamente. Também vai gerar um padrão. O que acontece?
trabalhou muito, está estressado, faz alguma coisa que não gosta, chega final de semana, come aquela quantidade exagerada de algo que hipercalórico, né, cheio de aditivos, por recompensa. Porque fala, eu mereço, hoje eu me estressei muito, eu mereço. Enfim, entendeu? É sempre como Eu recompensa. lembro que quando as crianças choravam muito, as pessoas davam pirulito, né? É a Para acalmar, né? compensação da dor, na hora da dor, da frustração, inclusive, você buscar o açúcar, no caso do açúcar que a gente está falando. Então, tudo isso, na verdade, a gente aprendeu, não é isso? Isso. Né? Por conta de uma convivência e por hábitos que foram instituídos, que hábito nada mais é que a repetição de alguma conduta, que você vai, e associando a um sentimento, como você falou, de compensação, de frustração, premiação. Então, isso tudo é aprendido, não é genético. É Isso é bom a gente aprender. reforçar isso, Mas que não por tem a ser, ver com a natureza humana. né, por se tornar um hábito de tanto de fazer por repetidas vezes, vai se tornando algo bioquímico também. Então tem que ter cuidado porque gera um vício mesmo bioquímico. Mas isso pode ser modificado, não é de Modificado. eterno. Então, pegando esse ponto aí que você está falando, eu percebo que muitas Falou. pessoas, quando vêm de uma família mais gordinha ou mais roliço, fala assim para mim, eu ouço pessoas, né? Eu faço exercício, mudei a minha alimentação, mas eu não vou ficar nunca magra. Magra eu não vou ser. Tem, Isso, então, biotipo, tem cada dois um. sentidos, né? Tem dois sentidos. Talvez ela quer fazer parte desse padrão da família, talvez Isso. por uma questão de pertencimento, faz fazer parte daquele grupo também, ou até por uma resistência do que realmente ela sente, né? Do que ela quer Para ela e do não, que não, não realmente ela assumir que realmente ela não quer se esforçar para chegar nesse resultado. E aí fica mais fala um fácil. pouquinho sobre isso, sobre Tem dois essa pontos questão aí, da. né? Eu acho que a autorresponsabilidade ela entra, né? Que eu sou o único responsável pelos meus resultados, então seria muito fácil colocar a culpa na genética. Mas agora vocês estão sabendo que a genética só vai influenciar em torno de 20%. Então, na verdade, quem de fato quer toma uma decisão, ele vai buscar ferramentas que vão estar auxiliando para que ele atinja esse Alguém objetivo. escreveu aqui, ó. Peraí, subiu. Peraí, alguém botou aqui que acho que foi o Hélio, que até no posto de vacina dá o pirulito para as crianças. Sim, eu tinha pensado isso E também, na vacina. até na hora da vacina. Médico, eu já vi médico dando para a criança. E essa coisa que você falou, quando a pessoa prefere botar a culpa em alguma coisa porque ela não reconhece que ela talvez não tenha o esforço necessário, não tenha o foco necessário, é como se fosse uma autossabotagem, né? É uma autossabotagem, mas é de uma forma inconsciente para ela amenizar uma dor, que é o fato dela estar se sentindo mal, estar com a autoestima baixa. E a outra questão que você falou, que a gente chama de fidelidade familiar, porque o ser humano ele precisa muito de se sentir pertencido em um grupo. Então, se ele vem de uma família que todo mundo tem um padrão comportamental, um padrão físico, ele decidir ser diferente, né, pode gerar algumas questões internas e também ele vai começar a ouvir, para que você quer? Tá treinando para quê? Vai adiantar nada. Todo mundo é gordo mesmo. E agora tá fazendo dieta. Agora quer ser o diferente. E aí, se a pessoa não for forte e firme no propósito, ela pode tender a se auto-sabotar novamente a partir desses comentários. Mas quando a pessoa realmente toma uma decisão, ela sabe quem ela é, onde ela quer chegar, busca as ferramentas e existem estratégias para que isso também seja amenizado, que é o quê? Ela começar a andar num círculo de pessoas que também têm esse mesmo objetivo, né? Buscar vídeos, né, que vão estar auxiliando, né? Frequentar ambientes que tenham pessoas que vão motivá-las, não motivá-las porque quem precisa se motivar é a própria pessoa, mas que vão estar com esse mesmo ideal. Isso ajuda muito nesse processo. Porque essa questão de O, fidelidade familiar, ela é muito inconsciente, né? Vai não só nessa questão da forma física, mas do comportamento também. Né? Padrão de falas, né? E isso vai de forma inconsciente, vai sendo reproduzido. Então, é muito louco, o cérebro é muito complexo,
Mas que bom que a gente agora, a ciência tá Essa deixando oportunidade. isso mais esclarecido Tá, e essa reprogramação, não só na parte física como emocional, é super possível e é o que de fato está levando, acho que vai levar à evolução da nossa espécie, porque nós vamos... exatamente, porque tem um pressuposto da PNL que diz que o mapa não é território, e depois eu vou ter até uma live com o meu treinador aí de PNL, que o mapa é exatamente isso que você falou, de tudo que a gente aprendeu, né? De tudo que a gente recebeu da família, como a gente agia, tudo que a gente vai formando crenças e uma percepção de mundo, que é a sua realidade. Como você falou, a pessoa acredita isso como realidade. Ah, a minha família é toda assim, para ela é uma realidade. Você, Sim, através desse que você está agora trazendo para a gente, né, a gente está vendo que não é bem assim. Então, o mapa não é território, o mapa é a sua realidade. Mas a realidade do mundo não é o seu mapa exato. Até porque não tem como a gente ter a percepção do real fora do que a gente já viveu, do que a gente aprendeu e tal. Então, alguém colocou assim, mudar o mapa, né? O seu mapa mental. Na verdade, você tem que ampliar o seu mapa, a sua é, percepção. Nesse momento agora, do que você está dizendo, está ampliando o meu. Né? Eu estou vendo, não era dessa forma que eu pensava. Né? E isso auxilia cada vez mais, como você falou, a evolução da espécie humana, não só fisicamente, com relação à resistência a doenças, a, a idade de produção, né, que a gente pode estar produzindo por mais tempo e ajudando a sociedade a crescer, mas também um emocional muito mais equilibrado e consciente de quem você é e o que você quer, como você falou aí, que muitas vezes o inconsciente traz à tona coisas que a pessoa nem tem consciência de que ela por traz, que do que que ela ela está é, do agindo que ela assim realmente daquele quer, jeito? do Isso, que ela realmente quer. E o conhecimento vem aqui, vem trazer isso para a gente, ampliar isso, essa visão e melhorar o que a gente realmente quer para a gente, a nossa vida e para quem a gente convive também, claro. com certeza. Eu acho que, na verdade, tudo vai começar nessa mudança de mindset, sabendo que é possível reprogramar, então você vai mudar. Primeiro você vai mudar teu comportamento, para depois você mudar o teu corpo, né? O que você deseja mudar ali. A gente está falando nessa parte de emagrecimento, qualidade de vida. Então você primeiro, a mudança começa no mindset, e aí você vai mudar seus hábitos. Primeiro, para mudar hábito, você vai precisar repetir um É comportamento isso que no início não vai vai ser, falar isso para você está você. adaptado, então vai ter um esforço maior, vai ter um gasto energético maior, mas com disciplina você vai conseguir transformar ele em hábito. E uma vez que ele se transforma em hábito, você vai ter aquele comportamento de forma natural. No início vai ser treinado, pode ser que pareça até fake. Não é, você está treinando porque você sabe onde você quer chegar, você sabe. Na verdade, eu acredito que você sabe quem você é, na real, na tua essência, porque ninguém nasceu obeso, ninguém nasceu, né, com algum problema de saúde. E aí, falando dessa epigenética, né, que é o meio influenciando na parte genética, então, alimentação, compostos químicos, exposição a poluentes, compostos químicos vindos de plástico que a gente esquenta, né, libera compostos tóxicos, tudo vai estar alterando a nossa carga genética. E aí pode estar vindo a desenvolver doenças como câncer, doenças de coração, hipertensão, enfim, essas doenças crônicas não transmissíveis que a gente sabe que é adquirido através de um estilo de vida ruim. E que de forma hereditária, comportamental, vem sendo transmitido. Comportamental. Exatamente. Não, isso que dica você daria agora, né? Porque isso nem todo mundo tem acesso a isso que você está trazendo aqui para a gente, e que bom que a gente está podendo dividir aí com as pessoas. Que dica você daria para as pessoas agora que têm, por exemplo, crianças pequenas, né? E para todo mundo, na verdade, né? Mas com criança pequena, eu acho que é sempre um desafio para os pais, né? Para a criança de introduzir. Como uma vez eu vi o Miguel pegando o brócolis, lembra de uma propaganda que tinha, né? E o Uhum. pessoal achar isso uma coisa totalmente que máximo, diferente.
E não é para ser visto assim, né? Para ver que dica você Então, daria para os é, pais e para a gente também, todo mundo, né? Mas, nesse momento, estou perguntando para quem tem crianças pequenas, por exemplo. Porque até o criança, apelo nas propagandas desses alimentos industrializados que você está dizendo é muito grande para a classe infantil, né? através Como é que de o pai pode... desenhos, né? A criança ela vai aprender principalmente pelo exemplo do pai e da mãe ou de quem ela convive em casa. Então, se ela vê a mãe comendo a mesma coisa que ela está comendo, a probabilidade que ela coma é muito maior. Porque não adianta a mãe comer uma pizza no jantar, ou um hambúrguer, sei lá, uma coisa fast food pronto, e mandar a criança comer a salada, arroz, feijão, a carne. Então, principalmente pelo exemplo, né? E colocar e oferecer diversas vezes um alimento, o mesmo alimento, mesmo que ela de primeira ela recuse, a gente precisa oferecer até 15 vezes para determinar, para definir que realmente a criança não gosta daquele alimento, tá? Os estudos mostram que a gente precisa oferecer até 15 vezes sob diferentes formas de apresentação. Então, vamos supor, você vai colocar o alimento cozido, outra vez ralado cru, outra vez no soufflé de legumes, outra vez no suco, outra vez... E aí você vai oferecendo alimentos sob diversas formas de possibilidades que ela possa estar consumindo para que ela vá sentindo o sabor, tendo essa percepção do sabor, da textura e se adaptando a esse sabor do vegetal. Porque o que acontece é quando a criança ela consome muito industrializado, eles têm muitos aditivos químicos realçadores de sabor. Então o sabor é muito mais intenso. E aí quando ela vai comer um alimento natural, com sabor natural do alimento, só temperado com sal marinho ou ervas, temperos naturais, ela acha sem sabor. Não só a criança, Ah, como o adulto sim. também, principalmente o adulto que já está há mais tempo fazendo esse consumo. Então aí por isso que ela acha sem gosto, mas é porque esses produtos industrializados eles são realmente para causar esse impacto no nosso paladar e gerar essa sensação de prazer imediata ativada pelo cérebro que vai fazer com que ela se torne meio que viciada naquele alimento, Meio que dependente daquela sensação, né? Porque é naquela aquilo que a gente sensação falou, associa o sabor a uma sensação de prazerosa. prazer, que é uma coisa emocional, né? Perguntaram Exatamente. aqui, Rafa, então, só para a gente reforçar, quem tem criança, porque assim, o adulto, ele tendo consciência, ele vai insistir em comer, né? A gente é mais fácil, entre aspas, é uma coisa um pouco mais complicada, mas o adulto tendo consciência, mas a criança é uma coisa mais, talvez, mais Entender, elaborada né? para os pais. Eu não sei se é mais É, difícil, não. Tem muito adulto que eu acho mais difícil, porque como ele já está, sei é, lá, 20, 30 anos com aquele hábito, para mudar é mais difícil. A criança ainda está no ah, início, né? Pode ser difícil então no início para os pais, que requerem muita paciência, sabedoria e persistência, porque pode ter, né, birra, choro, mas. E também uma outra coisa importante é não forçar. Se a criança está chorando, não force da alimentação, porque senão ele vai criar uma no mapa ela vai mental, criar um né? padrão Ela vai negativo ligar daquilo. negativo daquela comida. Tanto que, às vezes, eu atendo adultos que têm trauma, não gostam de determinado alimento, porque toda vez a A mãe mãe dava, batia, forçava ela a comer. Entendeu? E aí, hoje não. batia. Tem mãe que Forçava, bate, né? belisca, para poder tomar. E não é assim. Tem que ser aos poucos, vai introduzindo, oferecendo de diversas formas e deixando no tempo dele, porque existe também uma fase chamada recusa alimentar, que enquanto a criança vê que o adulto está insistindo, ela vai recusar. Então, não deixa. Então tá, não quer agora, depois você come. Uma hora ela vai comer, que vai ficar com fome. Né? E Ah, aí, não, não. não Então, o que substituir por você outro falou, alimento, que não seja a comida, aquilo que realmente vai alimentar. Não substituir por um biscoito, por um danoninho, porque senão ele vai achar que toda vez que ele chorar, né, a mãe vai dar um outro produto e já vai, além de não fornecer os nutrientes que ele precisa para se desenvolver e crescer bem, vai criando hábitos ruins. Cristiane Rainho, não coma abacate porque tem o trauma. Então, porque provavelmente porque você não você teve uma boa falou, experiência. não, isso aí que você falou, acho que foi importante, viu? Aí tem a colega aí, a Sandrinha, que está com a filhinha dela de 1 ano e 7 meses, e ela diz que ela tem uma dificuldade muito grande de comer. Então, vai a dica, vai insistindo, Sandrinha.
Cadê as vai mudando a perguntas? hora. Não, teve gente que perguntou aqui, acho que até minha prima, para outra Cristiane, se o hábito alimentar, se existe alguma comprovação com relação ao câncer que você come. Sim. Existe o gene, né, polimorfismo genético para o câncer, mas não necessariamente ele vai ser expresso. Então, vai depender do estilo de vida. E alimentos que a gente chama de pró-inflamatórios, principalmente ricos em açúcares refinados, farinhas brancas, produto que tem industrializado, que tem muito xarope de milho, que tem essa frutose industrializada, e vai estar favorecendo sim o surgimento de câncer. Tá? Gordura trans também tem bastante associação com câncer. Frituras, né? Alimentos congelados, prontos. Muita carne vermelha em excesso também está associada ao câncer. Ela está na lista de alimentos, substâncias altamente cancerígenas. Ela está no mesmo patamar do tabaco. Carne vermelha, carne bovina vermelha. Então, precisa ter uma parcimônia. E existem alimentos que vão estar prevenindo e auxiliando no aparecimento de câncer. Então, por exemplo, quem tem já casos de câncer na família, é interessante que se faça um consumo elevado, né, assim, com uma orientação profissional, de alimentos ricos em antioxidantes, que são os compostos bioativos de alimentos, encontrados nos vegetais, verduras, frutas e legumes. Então, tem vitamina E, que além de ser nutriente, é um composto bioativo, protege a membrana celular, principalmente a membrana neurológica, contra os radicais livres. Porque o que acontece? Como é que surge o câncer? Ele surge através de um elevado estresse oxidativo, que é um desbalanço entre os radicais livres e os antioxidantes. Os radicais livres a gente produz normalmente através da respiração, mas é uma produção fisiológica, natural e benéfica, até contra bactérias. Mas o excesso de poluentes, o excesso de alimentos pró-inflamatórios, substâncias químicas que a gente entra em contato, né, alimentos que não são alimentos encontrados na natureza, alimentos de verdade, vão estar favorecendo sim o surgimento de câncer. Por quê? Essa reação alérgica que o nosso corpo vai ter frente a essa substância, que o nosso corpo não reconhece, vai estar gerando um processo inflamatório e daí algumas células vão morrer a partir desse processo inflamatório. Depois novas células vão ser produzidas. Essa produção exagerada e disforme podem produzir células tumorosas, cancerígenas. Células com má formação. E aí podem formar uma massa de tumor, entendeu? É aí que surge o câncer. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Teve uma pessoa, eu acho que foi até o Hélio, que falou o seguinte: esse hábito que a gente tem de comer e depois tem que ter uma sobremesa. Como é que é isso? É um padrão de comportamento, né? Não tem que ter. Você pode colocar, vai substituindo aos poucos, né? Na verdade, essa sobremesa, dependendo da quantidade, não é o que vai fazer diferença na tua saúde. Se você tem um café da manhã, bom, aí precisa de uma orientação para ver como é que é essa combinação dos alimentos, enfim. Não vou entrar aqui nesse detalhe, tá? Só uma alimentação de qualidade. Um café da manhã, um almoço que tenha vegetais, que tenha proteínas, que tenha cereais, leguminosas, né? Se você consome alimentos que realmente vão te trazer nutrientes, e não só os nutrientes, vão trazer esses compostos antioxidantes que vão proteger a tua saúde contra várias doenças crônicas, doenças crônicas não transmissíveis, câncer, doenças cardiovasculares, doenças neurológicas, hipertensão, diabetes, síndrome metabólica, tudo isso está associado à má alimentação e ao sedentarismo. Não estou falando muito da atividade física, porque eu não sou da área, mas a atividade física também gera uma modulação genética, né, e através da prática constante, né, de um hábito formado. Que eu me perdi aqui. Não, você está falando aqui. Você está falando se você se alimenta bem, né? A combinação dos alimentos. Ah, sim, então. Aí sobremesa. Diariamente, é porque eu falei da sobremesa. Estava falando sobre aí você e vamos supor que seja uma sobremesa, um pedacinho pequenininho de, sei lá, fala aí alguma coisa. Uma torta ou um chocolate, uma barrinha de chocolate. Isso, só que você comeu verduras, legumes, alimentos que vão estar protegendo contra essa inflamação. Se você não é uma pessoa que tenha nenhuma doença, né? Claro, estou falando para um indivíduo aqui normal, saudável.
não é o que vai pesar, né, na sua alimentação. Você O está que querendo acontece dizer é que as que pessoas têm um padrão na alimentar muito proporção do que ruim. você está comendo de saudável Isso, é maior do que o que talvez não seja tão saudável, de não forma vai dar um fisiológica não impacto é tão saudável. grande. Exatamente. É, não vai dar um impacto tão assim prejudicial, que você quer dizer, né? Só que quando a pessoa tem uma qualidade alimentar muito ruim, então café da manhã come pão, manteiga e café com açúcar, muito açúcar. Aí até o almoço, cafezinho com açúcar e creme crack. Aí chega no almoço, come arroz pra caramba, uma montanha, né? Ou macarrão, feijão e bife. Aí chega de tarde, come o quê? Um pão com presunto, mortadela e Coca-Cola. Aí, aí realmente ela vai ter um impacto. A gente está deixando de fornecer para as nossas células nutrientes que ela precisa para funcionar bem. Enquanto a pessoa não sabe, eu acho que é por ignorância, porque eu acho que quando a gente traz a consciência, olha o impacto que vai estar gerando na nossa saúde, na nossa genética, na expressão gênica e nas outras gerações, porque nossa carga genética ela afeta até a quarta geração. Então, uma tomada de Caramba, decisão hoje vai afetar não só a hoje mim, como vai até a minha impactar. quarta geração. A Soraya Aqui botou a Cíntia também botou aqui que ela é professora da educação física, ela é educadora física, ela botou hábitos alimentares, hábitos saudáveis de alimentação. Opa, peraí. Eita, perdi, peraí. porque fica Hábitos saudáveis de devendo. alimentação, exercícios e emoções internas salvam vidas? Ela está perguntando. Hábitos saudáveis de alimentação. Exercícios de emoções internas salvam vidas? Acredito que possa salvar, principalmente o exercício de emoções internas. Porque uma vez que a pessoa está com seu emocional equilibrado, está com tudo estruturado, ela começa a tomar decisões melhores para ela, independente de onde ela veio, de com quem ela convive. Ela começa a se enxergar, reconhecer seu valor e, de fato, fazer aquilo que ela precisa fazer para melhorar, né, a saúde dela, física, mental, emocional. É porque quando ela trabalha quem ela é, não é isso, Rafa? Tudo que você puder fazer para favorecer até esse conhecimento seu. Na quinta-feira eu fiz a live com o Rafael, que é de educação física, e a gente falou sobre isso, né? Como a prática do exercício também vem de encontro ao seu emocional, a esse equilíbrio. E a gente, associando a alimentação, acho que a gente vai conseguir ter essa plenitude Também. como ser humano, né? De quem você é e o que você quer, de fato, alcançar para você. Porque... Ah, peraí. Ah, não. Então, a gente tendo isso claro, se agora a gente tem essa consciência, né, Rafa? A gente está aqui falando com você que a alimentação pode modificar até um padrão que na sua cabeça você achava que não tinha como modificar, né? E associado à prática do exercício, a gente pode ser um ser humano mais pleno, não só fisicamente falando, biologicamente, emocionalmente e nas relações, né, Rafa? Com as É, outras pessoas. porque a gente sabe que a emoção ela é química. A emoção não é nada místico, Isso. é bioquímico. E a alimentação, ela pode estar, o que você come, pode estar influenciando de forma negativa ou positiva. Principalmente porque nós temos aqui milhões, bilhões de micro-organismos que vivem no nosso intestino, que são responsáveis pela produção de serotonina, que é um neurotransmissor que traz bem-estar e felicidade. 80% da serotonina circulante vem dessa fermentação dessas bactérias boas. Porém, para que existam essas bactérias boas no nosso intestino, a gente precisa dar a comidinha dessas bactérias boas, que são os pré-bióticos. E aí são alimentos que contêm fibras, que contêm vitaminas, que contêm comida de verdade. Quem consome muito açúcar, muito alimento industrializado, pouca quantidade desses alimentos da comida de verdade, vai estar alimentando as bactérias ruins. E aí não vai haver essa produção de serotonina, produção de vitaminas, de enzimas, que as bactérias que são chamadas de probióticas, que são pró-vida, né? Então elas vão favorecer o nosso organismo, elas vão deixar de produzir, né? Porque por competição, nós vamos ter no nosso intestino mais bactérias ruins do que boas, então a gente vai deixar de receber esse benefício. E aí isso vai impactar no nosso emocional, porque quem tem baixa produção de serotonina tem uma tendência maior a ter depressão e ansiedade.
e aumento E do o humor cortisol. também, né? O mau Humor, humor. mau humor, irritabilidade, associado também à má qualidade de sono. O sono também vai influenciar muito nessa Também. questão. O Então, sono, nós você somos fala. seres integrados, né? Corpo, mente, que é o emocional, Gente, espírito. Então, a gente precisa alimentar essa tríade para que a gente encontre o equilíbrio. Então, uma coisa ajuda a outra. não, perfeito, Rafa. Deixa eu ver aqui que teve gente que falou aqui. Teve gente que já falou. Peraí, podia continuar a live mais de uma hora. Foi minha mãe. Sugiro que nessa Eu vi. segunda parte poderia responder as perguntas e não necessariamente ficar uma hora da live. A gente pode pensar. Tem gente que falou aqui que foi obrigado. Para quem foi? E mesmo assim ama tudo que foi obrigado a comer. Peraí, sumiu aqui Ah, para mim. foi Soraya. Isso aí, eu fui também, obrigada, vamos dizer assim. Mas aí a forma como a pessoa oferecia, não foi através de agressão, nem de. Porque minha mãe fazia o seguinte. Até agradeço, mãe, por você ter feito isso, porque isso construiu em mim um hábito alimentar, não em mim, né, também nos meus irmãos, de comer alimentos saudáveis, de não estranhar, de não ter. A gente chama de paladar infantil, né? Que é o adulto que fala, ah, não gosto de beterraba, ah, não gosto de cebola, que é paladar infantil. Aí a gente come de tudo. Por quê? Porque a gente criou esse hábito, não estranha um alimento, um Na legume, um verdade, não verdura. é forçado. A palavra não é forçar, é insistir, né? Em Persistir, vez de falar porque quando eu não forçar, é queria comer, insistir. ela guardava na geladeira e depois, quando E eu estava com fome, aí eu comia, apresentava porque eu estava com novamente. fome. Aí apresentava novamente. Mas também não forçava, come agora, na hora que. Entendeu? Então, isso, Então, gente, de olha aí, repente, a Soraya vamos foi mudar assim. as palavras, né? Não é forçar, é insistir em momentos diferentes, de maneiras diferentes, e também, Rafa, sem dar aquele peso de, como que eu ia dizer assim, negativo sobre aquilo, né? Você tem que comer, senão vai morrer. Você quer morrer, quer ficar doente. Esse tipo de, como é que Traz a a gente fala? saúde. Você precisa comer para você ficar forte, inteligente, suas células funcionarem E bem. em Eu vez, falo assim, em vez de falar as coisas negativas, falar as coisas falar os positivas. Como você vai benefícios. ficar. Porque a gente fala, você quer morrer, quer ficar doente? Vai morrer igual seu tio, igual seu não sei quem, né? Né? Mas é Usar porque a pessoa palavras de também está incentivo repetindo como positivo. falaram para ela, né? Que a gente Exatamente. ficar essa mãe. A gente tem esse cuidado das palavras que você vai usar quando você for apresentar o alimento para a criança. Já que você falou para mim que criança é mais fácil e o adulto é mais difícil, e nós temos a maioria adultos aqui na live, o que você daria assim, de sugestão para facilitar essa modificação, mudar esse padrão na mente da pessoa? Ela faz o que? Ela come sempre no horário, tipo um remédio, não sei, eu estou falando que você daria para adultos. Oi, você escutou a Oi, minha pergunta? Você escutei, escutou a minha mas travou pergunta? para mim. Eu não sei se foi a minha internet ou a sua. Ah, então, uma estratégia legal é, de fato, colocar horários para se alimentar. Mas, falando nesse sentido de introduzir alimentos que ela não está adaptada a consumir, o que eu recomendo é o seguinte: não coma fruta nenhuma. Beleza. Então, essa semana você vai colocar uma fruta sempre no seu café da manhã, todo dia, de segunda até acabar a semana. A mesma fruta. Vai adaptando o paladar. Porque aí nessa parte é mais fácil que seja adulto, porque ele vai fazer de forma consciente, né? E vai ter a disciplina que ele precisa. Então, é disciplina, vai comendo até se acostumar, até se adaptar ao paladar. Na outra Vai semana, virar um hábito mesmo. uma outra fruta diferente. E assim com todos os outros alimentos, vai inserindo para poder ir adaptando o paladar, criando o hábito. Nossa língua tem papilas gustativas e elas são treináveis, como todo no nosso corpo. E aí a gente consegue treinar esse paladar, não só pelo sabor, porque o nosso gosto alimentar ele vai ser influenciado pelo sabor, pela textura, crocância, aroma, temperatura, quente, frio. Tudo isso vai lá atrás, tem a ver também com essa alimentação da infância, né? Que vai estar associado hoje no comportamento alimentar e nas escolhas alimentares do adulto. E aí, Nesses poder alimentos, falar um pouquinho,
nessa questão, né, se você tiver alguma colocação com relação à PNL, porque tem tudo a ver, né, essa programação mental da escolha alimentar, vem lá de trás, Não, o mas é PNL possível vai que a gente trazer. reprograme, né? Isso é possível Não, mudar. então, o PNL, ele exatamente como é que você programa. Você falou sem saber o que é. Quando você se permite experimentar algo que normalmente você não faz. Então, Uhum. você programa dessa forma, você se permitindo vivenciar uma experiência ou ter contato com algum conhecimento diferente, alguma atividade diferente, uma Isso. experiência diferente, para você ampliar essa sua percepção da realidade. Porque a pessoa tem uma percepção que é dela, que já é construída por toda a sua trajetória, e ela fica presa no que para aquilo, para ela é real. Se você não se permitir sair desse seu mapa, não abrir, você não vai conseguir programar. O que você falou já é o PNL. Quando você vai experimentando algo totalmente novo, do que Num você nunca momento percebeu diferente, antes. numa cena diferente, né, Mônica? Do sentido de, Isso, diferente. às vezes a pessoa não come porque ela associa aquele alimento, comer aquilo, numa cena que foi ruim. De repente teve alguma briga naquele Também. momento, criou um trauma. E aí ela refazer essa cena. Aí já isso já é outra coisa. A gente teria que fazer aí um outro tipo de trabalho que a gente tem até a hipnose que você pode fazer. Você tem atividades que a gente pode criar uma âncora positiva para quando ela comer aquilo. A gente faz assim umas atividades. Lembra de uma coisa que você gosta muito, né? Uhum. Sabe essa sensação boa? Agora come esse outro pensando naquela sensação. É a sensação, não é o sabor, é a sensação. E aí a gente vai criando tipo uma âncora, né? E ela acaba desvinculando essa sensação negativa, no caso da Cristiane do abacate, uma outra, eu gosto, sei lá, não sei, de uma outra fruta qualquer que ela gosta. Sabe aqui, a sensação, aí isso é um trabalho que a gente faz pela PNL, é você criar âncoras positivas para o que era antes negativo para você. Como o contrário também, que é um pouco mais complexo. Quem gosta muito de chocolate, você também associa com algo negativo aquilo que a pessoa tem o vício do chocolate, por exemplo. Existe muitas Algo mais atividades em extremo, né? PNL. De vício mesmo. É, agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou da textura, a gente tem quantos minutos? Ih, nós temos 8 minutos, rápido. A textura, né? A textura de alguns alimentos facilita para você consumi-los? Ou isso depende de uma pessoa para outra? Por exemplo, Esse é vou de dar uma um pessoa exemplo. para outra. É, E por porque gosto mesmo. eu percebo, quando eu como coisas mais crocantes, quando eu como coisas mais crocantes, eu me sinto muito mais saciada do que quando eu como coisa muito pastosa. E você não Pode ter precisa um mastigar porquê muito. também. Porque se você, quando Tá? você mais. O crocante requer que você fique mais tempo mastigando. Você gera mais tempo para o cérebro enviar mensagem para o corpo que você está saciado. Quando é algo pastoso e líquido, a absorção é mais rápida, né? A deglutição é mais rápida, e às vezes nem dá tempo dessa mensagem ser enviada, a tendência é que a pessoa Nem consuma mais, perceber que coma comeu. mais. Então, Por isso que poderia ser o uma tempo de dica. mastigação é fundamental também, ajuda nesse processo de controle, fome e saciedade. Quem come muito rápido, às vezes não tem a percepção da saciedade e a tendência é que coma mais, uma quantidade maior. Então, seria uma dica, quem tem essa dificuldade até da mastigação, escolher Prolongado. aquilo que vai ser mais crocante, vai ficar mastigando mais tempo, até para criar o hábito de certos alimentos, como legumes e frutas, aquela alface que é mais crocante, Alimento cru, ralado, vai trazer mais saciedade a por conta da cenoura fibra, mais crua. fibras, né, insolúveis. A proteína, né, então, tanto ovo, peixe, carne, frango, também vai gerar mais saciedade. A combinação do arroz com feijão também. É, de fato, comer aquela comida da avó, da bisavó, que é a comida de verdade, né? E reduzir os excessos de açúcares e sal industrializado, que é o glutamato monossódico. Mas essa questão do paladar infantil, que é chamado na ciência da nutrição, chamado paladar infantil, que é o adulto, que tem muita restrição, muita seletividade alimentar por conta dessa programação, né, desses hábitos. Ela é completamente reversível, né, a gente está falando aqui que através da epigenética ela é reversível. E como Ela é é que a gente pode... reversível. Ela é reversível.
inserindo novos alimentos, esses alimentos que você acha que você odeia, tem aversão, vai, através de dia após dia, vai consumindo até se adaptar. É hábito, costume. Não tem mistério nenhum. Então, Agora, assim, alguém falou que tem alergia alimentar, né? Existem pessoas que têm uma hipersensibilidade alimentar ou alergia alimentar a determinados alimentos. E aí a gente precisa adequar a alimentação de acordo com essa alergia. Então, retirando esse alimento. peraí que eu Normalmente, tô. alimentos que realmente já não fazem muito bem, tá? Tá, Dificilmente. não, eu estou aqui fazendo para a gente fazer as considerações, né? A não ser que você acha que a gente precise sair e voltar. Você acha que. Se alguém quiser fazer perguntas, a gente pode voltar. É, Aí vamos porque deixar aqui eu acho que aberto. o importante, você fez a explanação conceitual, foi assim, muito importante, mas a gente precisa colocar um pouco, dar dicas na prática, Na prática. porque o Sim. conhecimento ele só vai ter o valor quando você conseguir colocar ele em ação, se fizer sentido para a pessoa, se a pessoa está nessa busca, como você falou. Ninguém está impondo nada, mas se você tem o acesso ao conhecimento e era algo que você precisava para mudar algo que você sente necessidade, que faz sentido para você, né? Aí sim vai ser positivo o acesso a essa informação que a gente está aqui divulgando para as pessoas, né? Ó, a Tutiane Senão vai falou ser... lá, volta, O Hugo o pessoal também. está Eu vi pedindo para aqui. voltar. A gente Se volta, então vamos acabar, voltar. a gente volta, Rafa. Tá faltando quantos minutos Volta para sim, estou acabar? aprendendo demais. Obrigada, gente. Essa menina é incrível, eu não sei o que é as coisas. Você também. Eu adoro, a Obrigada. gente já fica perturbando ela. Rafael, se você Ó, já tem assim, uma Rafael. pergunta, tem várias perguntas aqui que a gente não viu, né? Na verdade. É porque ele só aparece se eu ficar mexendo, ó. Falaram da É. alergia. Era bom você falar um pouco então da alergia. Uhum. É, um pouquinho, que a gente não entrou nessa questão da alergia, porque a gente fala, introduz isso e aquilo, mas tem pessoas que são alérgicas a algumas coisas, Sim, né? E aí tá. como faz? Então, gente, se cair, a gente vai voltar, tá? Já estou avisando, faltam 2 minutos e meio. Então, se Essa questão cair, da alergia pode ser porque a pessoa não tem alguma, não tenha, aí vem da parte genética, não produz alguma enzima que vai digerir determinada proteína. Normalmente a alergia é relacionada à proteína. Por exemplo, a alergia ao leite é alergia à proteína do leite. Não é porque muitas pessoas confundem. Eu tenho alergia ao leite, não posso consumir nada que tenha lactose. Não, então você não tem alergia ao leite. Você tem intolerância ao açúcar do leite, porque a lactose é açúcar. A alergia é sempre a parte proteica, então é a caseína. Então, normalmente não tem uma enzima que nosso corpo produz para quebrar aquela proteína. E aí, quando absorve, o corpo reage como um corpo estranho, porque ele não reconhece como um nutriente. E então, de fato, é retirada dessa substância alergênica. Aí ela só come food maps, né? É uma e dieta aí a feita pessoa. para quem tem essa. Normalmente, food maps também para quem tem desbiose funciona bem, porque retira todos os grãos que são muito todos os carboidratos que são muito fermentáveis, né? E, e aí a tendência é melhorar. Mas a Fátima também sugiro que você consuma probióticos, vai ajudar bastante. Procura alguém que possa te Fala orientar. para ela Não que são procura que eu te oriento. probióticos. O que são Probióticos probióticos? Fala aí. são os lactobacilos, bifidobactérias, são bactérias que vão estar aí colaborando com a microbiota do nosso intestino saudável. Microbiota é a vida dos micro-organismos Não, que mas vivem dá em exemplo. nós. Que alimentos tem? Que alimentos tem? Então, na verdade, eu gosto de suplementar mesmo. Vendem. Ah, Mas normalmente iogurte tem probiótico, entendeu? Alguns queijos têm aqueles uns que vendem, aqueles leites shake. fermentados que vendem, Mas tem muito serve? açúcar. Não serve muito não, Ah, porque em contrapartida ele tem muito açúcar, então vai inflamar, vai trazer muito problema. hum, Normalmente a quantidade de micro-organismo que tem aí não é suficiente para gerar, de fato, uma microbiota hum. boa. Ó, vai Mas, cair, daqui a 30 segundos vai cair, então tá? vamos lá, vamos Aí você voltar já para daqui a pouco. perguntaram aqui antes de cair, você acredita que algum tipo de recompensa ajuda, tipo, criar uma recompensa de Sim. tudo que é novo que você vai experimentar? Essa É recompensa para pode ser precisa o de quê? Pode ser recompensa. Para criar o hábito, ele tem que ter uma recompensa. Então, a gente tem que criar uma recompensa para firmar aquele hábito. E aí depois